Pensa bem do lado de quem vocês sentam. Então, o Futurice foi um projeto lançado pelo governo federal no dia 16, numa atividade, numa reunião fechada apenas para os gestores, reitores dos institutos federais e das universidades. E no dia 17 ele fez o lançamento oficial, também trancado, dentro da sede do INEP em Brasília. A gente estava por lá de fora nos 2 dias, panfletando uma nota conjunta que a gente tinha feito das entidades da educação federal, já se posicionando contra tudo, né? O programa se intitula Programa Institutos e Universidades Empreendedoras e Inovadoras e tem como finalidade, como ele diz lá no artigo 1, o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira das instituições federais de ensino superior, por meio da parceria com organizações sociais e do fomento à captação de recursos próprios. Então, esse é o primeiro artigo do projeto Futurice. Ele está estruturado em 3 eixos: gestão, governança e empreendedorismo, pesquisa, inovação e internacionalização. Se divide em 45 artigos e, para existir, precisa alterar 17 leis federais. 17. Isso não é pouca coisa. É um projeto que se pretende grande. E o que a gente vem falando é o seguinte: todas as pequenas conquistas que nós tivemos, desde o período de redemocratização, desde a Constituição de 88, até hoje, o governo vem fazendo uma limpa. Tudo que a gente conseguiu ganhar, o governo vem agora destruindo, mesmo que tenha sido pouco. Como? Na Constituição, garantir que o ensino público ia ser financiado com verba pública. Na LDB, limitar o ensino à distância no ensino presencial, porque para o Futurice não tem percentual. Você pode usar quanto quiser de percentual de ensino à distância. E nós conseguimos, mesmo não tendo acordo, nós conseguimos barrar que fosse absolutamente generalizado. A própria Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que nós brigamos muito, éramos contra, continuamos contra e conseguimos barrar a dupla entrada. O Futurice muda a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para garantir o atendimento dos hospitais universitários dos planos de saúde. Né? Então, ele pega 17 leis, ele muda a lei de tributação. Aí estão as 17 leis, que o pessoal não acredita. Aí a gente botou as 17 leis, não dá para enxergar, né? Depois o material fica. Então, ele muda a lei de tributação. As empresas que investirem no fundo de investimento das universidades não vão ter os seus os lucros desse fundo tributado. Ele muda o imposto de renda de pessoa física. Quem investir no fundo de investimento também vai ter desconto no imposto de renda. Ele muda o imposto de renda de pessoa jurídica. Então, ele aprofunda a apropriação privada do fundo público. Porque, obviamente, nos fundos de investimento, um dos maiores investidores vai ser o próprio Estado, né? Então, quais são as bases do Futurice? Primeiro, uma privatização por dentro da educação superior pública no Brasil. O incentivo ainda maior à parceria público-privada que já existe nas nossas universidades. Gestão realizada por organizações sociais. Fim da autonomia universitária. Fundos de investimento, apropriação privada do fundo público, subordinação da produção do conhecimento aos interesses do mercado, desde a responsabilização do Estado com o ensino superior público, meritocracia, e ele não parte de nenhuma análise sobre a realidade e a situação do sistema público superior atual. Ele invisibiliza os técnicos administrativos. Não existe uma palavra sobre técnicos administrativos em todo o projeto. Eles inexistem, o que nos leva a crer que os técnicos administrativos vão ser entregues às organizações sociais, né? Então, ampliar a terceirização que hoje já existe. Gestão do patrimônio público pela iniciativa privada, uma entrega do patrimônio público. Padronização para o domínio ideológico e cultural. Vai servir de base para a contra-reforma da educação nos municípios e estados, porque, na medida que ele mudar 17 leis, isso vai impor a mudança nas leis estaduais e municipais também. Vai impactar a educação básica, e a gente vai ver depois como. E ele vai apresentar, tanto na forma quanto no conteúdo,
qual é o projeto do governo. Na verdade, uma forma que, na verdade, para nós, expressa o seu conteúdo. A gente vem discutindo que o futuro, de todas as contrarreformas da educação que nós tivemos, ele lembra muito o processo de articulação e do projeto de contrarreforma imposto pelas parcerias MEC-USAID, que foram feitos à revelia das organizações, à revelia da população, de uma maneira autoritária, de baixo para cima, na época da ditadura militar. Então, de cima para baixo, de cima para baixo, na época da ditadura militar. Esse projeto, diferente de outros projetos de contrarreforma da educação, como foi, por exemplo, o REUNE, ele não dialogou nem com os gestores. Então, inclusive, os reitores foram pegos de surpresa na implementação desse projeto, né? A nossa proposta é de analisar o futuro a partir de 4 eixos. Primeiro, da gestão institucional. Segundo, gestão de pessoal. Terceiro, formação e acesso e permanência. Na gestão institucional, o futuro pretende uma reorganização do estatuto da própria universidade, na medida que ele passa a gestão da universidade para organizações sociais. O que tem de diferente das organizações sociais das fundações de direito privado, que hoje já existem dentro das nossas universidades, que, inclusive, pularam aí, já fizeram uma contraproposta ao governo federal, incluindo as próprias fundações de direito privado, né? A diferença é que as fundações elas não têm autonomia na gestão da universidade e as organizações sociais terão autonomia, né? Então, esse projeto de gestão institucional esvazia os próprios espaços coletivos decisórios das universidades. A gente estava falando com os reitores. Para que vai servir os pró-reitores? Qual vai ser o papel do reitor? Síndico? Porque quem vai mandar são os fundos de investimento e as organizações sociais. Então, há um esvaziamento da estrutura institucional, né? Uma gestão institucional via fundos de investimento, que pode gerir o patrimônio público e a produção do conhecimento. É muito interessante perceber que, no novo Marco de Ciência e Tecnologia, que foi aprovado em 2016 pela Dilma, uma das coisas que estava no marco era que as instituições públicas podiam repassar pessoal e espaço público para a iniciativa privada. Só que não dizia como. O futuro se vai dizer como. Vai ser pelas organizações sociais e pelo fundo de investimento. Então, ele vai normatizar isso que já estava lá no novo Marco de Ciência e Tecnologia. Segundo o próprio ministro da Educação, as fundações e as organizações sociais são uma maneira de burlar a Emenda Constitucional 95. Hoje, a verba que entra pelas fundações de direito privado, no caso das universidades federais, elas entram no teto do orçamento. Então, elas não são um dinheiro a mais. E o dinheiro que entrar via organização social não vai entrar no teto da Emenda Constitucional 95. Então, essa é uma das formas que ele está tentando ganhar as instituições para aderir ao projeto. Tipo, existem algumas universidades que têm um patrimônio muito grande. O UNB, Universidade de Brasília, tem um patrimônio próprio muito grande. Só que o dinheiro que ela arrecada entra no teto do investimento. E o quanto ela arrecada é abatido do quanto o governo vai repassar para ela. Nas organizações sociais não vai ser assim. Não entra no teto. Então, é como se fosse um chamariz, né? Vai ter uma imposição por captação de recursos. Então, vai impor uma lógica de gerenciamento empresarial a partir do empreendedorismo, que, na nossa avaliação, estão se dando por dois principais elementos no Futuris. O que está no artigo 14 e o que está no artigo 15. Aquilo que eles chamam de name rights, que é a compensação financeira por disponibilização dos prédios para serem nomeados com nome de empresas ou de ricos excêntricos, né? Aí vai do gosto de quem pagar, né? E vai poder ter um nome no prédio e, em troca de colocar um nome, você ganha uma compensação financeira. Ou a criação dos parques e polos tecnológicos, as incubadoras e startups, né? Que está sendo vendida como uma grande possibilidade de empreendedorismo para professores e para os estudantes.
e vai mudar a lei da EBSER, abrindo os hospitais universitários para os planos de saúde. Então, isso finaliza a perda de autonomia que a EBSER já havia imposto nos hospitais universitários. As consequências desse modelo de gestão institucional. O ataque à autonomia universitária, expressa no artigo 207 da Constituição Federal. O esvaziamento da estrutura administrativa das instituições federais de ensino, que deve ser articulado com 2 outros decretos. O decreto que ele extinguiu cargos, o governo extinguiu não sei quantos mil cargos, né, agora no início do ano, e o decreto que impõe que todos os concursos agora passam exclusivamente pela autorização do ministro da Economia. Então, esse remodelamento da estrutura administrativa tem que ser articulado com a imposição desses 2 decretos. O esvaziamento das instâncias colegiadas das instituições de ensino e uma mudança no estatuto social das instituições. E aí, recuperar um pouco o artigo 207, né, que foi uma das lutas que o Andes teve na época da Constituinte. Esse artigo não caiu do céu. Ele também é fruto da nossa luta e da nossa organização coletiva. E ele vai prever o quê? Que as universidades gozem de autonomia didática, científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial e obedecerão os princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Vai ter um ataque à autonomia universitária, primeiro porque o futuro se propõe um deslocamento da autonomia de gestão financeira, que está previsto na Constituição, para a autonomia financeira. Nós defendemos que a verba tem que ser 100% pública e gerida pela instituição. O que eles querem colocar é que a captação de recursos fica a responsabilidade de cada instituição. E não é isso que a Constituição determina. E nós não temos acordo que as instituições de ensino têm que ser captadoras de recursos, né? É importante também registrar que a autonomia universitária ela já foi ferida, tanto na LDB quanto na Constituição, quando a gente não conseguiu garantir que os processos de eleição dos nossos gestores se encerrassem no interior das próprias universidades de ensino. E hoje nós estamos amargando não termos conquistado isso, que não tinha, vale registrar, nem 1% de gasto e que outros governos já poderiam ter mudado. Hoje nós temos pelo menos 6 universidades federais com nomeação de reitores que não foram os primeiros da lista tríplice. Inclusive, em um caso, com um interventor, alguém que nem da comunidade acadêmica que é de outra instituição, que é o caso do Cefet Rio de Janeiro. Então, para nós, isso é gravíssimo, né? Na gestão de pessoal, nós vamos ter uma contratação por organizações sociais, a imposição da lógica do professor empreendedor e algo que é muito perigoso, que é aquilo que está no artigo 16, a ideia da criação das sociedades de propósito específico. Como que vai ser gerido isso? Segundo o Futurice, os professores vão poder fundar sociedade de propósito específico por departamento. Imagina o que vai ser. Cada professor vai ter uma ONG para chamar de sua e, a partir disso, vai ter que captar recurso para exercer o tripé do ensino, pesquisa e extensão. Mais, o Futurice introduz aquilo que já tinha sido aprovado na contra-reforma do ensino médio, que é a ideia do notório saber. Gravíssimo. Aliado à suspensão de concurso público, imagine quem e como vão entrar os professores dentro da universidade pública. A revalidação de diplomas, que ele vai facilitar a revalidação dentro das universidades públicas e vai possibilitar as faculdades privadas de também fazerem a revalidação, o que nós achamos muito arriscado. E a ideia do professor empreendedor, que poderá, se vincular a uma organização social, ter a sua carga horária exclusiva em sala de aula. Ou seja, é o fim para nós do tripé do ensino, pesquisa e extensão. O professor é desobrigado de fazer o tripé do ensino, pesquisa e extensão, né? Então, isso vai aumentar uma competição entre os professores, o adoecimento docente, o esvaziamento do regime jurídico único da União, a intensificação da desestruturação da dedicação exclusiva, subordinação de professores e técnicos administrativos às organizações sociais
e o fim do tripé ensino, pesquisa e extensão. Na formação, nós estamos entendendo, estou ficando sem voz já, que nós vamos ter uma produção do conhecimento subordinada aos interesses da iniciativa privada. Quem conseguir captar recursos vai poder desenvolver pesquisa e extensão, e quem não conseguir captar não vai desenvolver. Então, você molda e você padroniza aquilo que vai ser dado na formação. Imposição da lógica empresarial, via startups, a ideia do aluno empreendedor. Eles vão criar o Dia do Aluno Empreendedor, um sábado antes do Dia do Trabalhador. Eles ainda botam isso como referência no Futuris, o Dia do Trabalhador, né? Diminuição do investimento estatal na assistência estudantil, intensificação das diferenças das condições ofertadas entre os cursos, porque nem todo mundo vai conseguir investimento, né? Eu tenho brincado, quem vai investir no serviço social? Quem vai investir na filosofia, na sociologia? Incorporação de disciplinas realizadas à distância, sem percentual definido. Então, os alunos podem fazer nessas plataformas tecnológicas quantas disciplinas quiserem e incorporarem isso ao currículo. Imposição de uma avaliação padronizada para possibilitar o ranqueamento entre as universidades. Essa já é uma realidade em boa parte da América Latina, aquilo que eles vêm chamando de avaliação estandarizada, que tem, inclusive na América Latina, aumentado o nível de suicídio entre os professores. Alguns dos organismos internacionais têm imposto a avaliação padronizada a partir de crianças de 5 anos de idade. O que a avaliação padronizada impõe? A formação padronizada, porque eu passo a ter que formar para passar nas provas. Então, você deforma a formação para uma perspectiva que interessa aos organismos internacionais. Eu tive um encontro no Equador esse ano, e o debate principal hoje das entidades de educação na América Latina era os males que a avaliação padronizada estavam causando no sistema educacional dos países. E a gente falava, isso no Brasil ainda não tem. Tem para passar no Enem ou no antigo vestibular. Né? Tentaram na educação básica, e a gente resistiu. Isso vai ter consequências para a formação dos nossos alunos, diminuição da assistência estatal na assistência estudantil, empobrecimento do tripé do ensino, pesquisa e extensão, subordinação às iniciativas do mercado. E, para ir finalizando, acesso e permanência dos estudantes. Para nós, tem algo que é muito grave e que está como eixo também estruturante desse projeto, que é uma necessidade que esse governo tem de fato, retirar das universidades públicas segmentos da população que foram, durante muito tempo, invisibilizados. Então, é retomar um projeto de invisibilização, é retomar um projeto de uma universidade hierarquizada, meritocrática, branca, elitista, onde não cabem negros e negras, onde não cabem favelados, onde não cabem quilombolas, ribeirinhos, LGBTs. Isso tem que ser visto e analisado junto com as outras ações que o governo já vem fazendo, como, por exemplo, a suspensão da cota de trans que ele proibiu na Unilab, que é uma universidade que nós temos na Bahia. Então, esse é um projeto que tenta expressar uma concepção de educação e também uma concepção de mundo, né? Tem uma questão que é bem interessante, que eles falam que as organizações sociais vão ser responsáveis por promover ações de empregabilidade dos alunos. No mesmo projeto em que os técnicos administrativos não aparecem, quem vão ser os trabalhadores das nossas universidades? Possivelmente os poucos alunos pobres que ainda entrarem, porque vai ser a maneira deles se manterem na universidade, né? E, óbvio, articulado a isso, vão surgir as alternativas que já estão aí. 1, professor voluntário. 2, colocar a polícia nos campos universitários. 3, colocar os presidiários para trabalhar dentro das universidades, como já acontece hoje na Universidade Federal do Espírito Santo. Quem hoje faz a limpeza da universidade são os presidiários. Então,
é muito grave. Hoje, a Universidade da Bahia, a gente recebeu informação, não sei se é absolutamente verdadeira, mas a gente recebeu a informação que as aulas foram suspensas à noite, porque os terceirizados estão sem receber da segurança e não iriam trabalhar. Então, esta é a realidade que a gente já está vivendo nas nossas universidades públicas. Eu vou falar muito rapidamente da ideia de alguns mitos que estão sendo criados. Primeiro, a ideia de que existe a possibilidade de grandes investimentos privados das empresas na educação. E aí, recuperando aqui Florestan Fernandes, que já dizia muito bem, já falava muito bem de como que é o empresariado brasileiro, como é a burguesia brasileira, né, que com o seu patrão, com aquilo que ele chamava de padrão compósito de hegemonia da burguesia, vai se estruturar a partir de uma subordinação aos interesses do capital internacional. Um país que vive da produção de commodities, que tem seu boom na economia, quando mais exporta commodities, ele não é um país que investe em alta tecnologia, né? Então, isso, inclusive, já foi dito pelo Lula na época que ele estava na presidência, que ele queria que o Brasil se tornasse o grande exportador de commodities, e que era isso que ele queria que esse fosse o futuro do Brasil. Então, um país que investe apenas na exportação básica, que não exige grande investimento tecnológico, não dá para a gente esperar que esse empresariado vai investir na produção de tecnologia. E qual empresariado? JBS? Odebrecht? Esses são os nossos empresários? De onde que nós estamos esperando que vai vir investimento para ciência e tecnologia que, de fato, interesse ao público, que, de fato, estruture uma nação, um Estado? Então, o que nós vamos ter é uma ampliação dessa subordinação aos interesses internacionais do capital, né? Há uma perspectiva de subalternização na produção do conhecimento. Aí só alguns dados das empresas brasileiras, das 1.000 empresas que mais investem em pesquisa e inovação do mundo, temos 4 brasileiras, né? O investimento delas... Deixa eu pegar aí. O investimento delas é bem pequeno e óbvio que são empresas que investem, ou nós vamos esperar da Vale Investimento, né, gente? A empresa que causa um crime ambiental como a que ela provocou. São essas empresas que vão investir mesmo nas nossas universidades. Então, a gente entende, para finalizar, que nós temos que dizer não ao Futurice no seu conjunto. Não há o que se alterar no Futurice. Nada. Eu venho brincando. O que nós vamos negociar com o governo? O pessoal que fala que a gente tem que negociar. Tira o dia do aluno empreendedor? Não tem o que negociar. E o que nós temos que exigir é uma imediata recomposição do orçamento público das universidades. Para nós não tem outra alternativa que não seja o investimento público em educação pública. E existe verba para isso, existe dinheiro para isso, e é necessário que a gente seja capaz de fazer esse enfrentamento e essas exigências ao governo.